Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica Tendências. É uma honra estarmos todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, na RCI e em cadeia com a RCS, junto dos nossos ouvintes, a abordar as novas tendências de mercado. Hoje temos em estúdio a reconhecida especialista na área de coach e gestão emocional e a já apreciada pelos nossos ouvintes, Núria Mendonça. Certificada em coaching psicológico, PNL e inteligência emocional. Hoje aceitou o nosso desafio e veio do Porto até aos nossos estúdios para nos abordar um tema extremamente pertinente, que é as tendências do coaching. Olá, Núria. Olá, Vanessa. Bem-aja por ter vindo e estar aqui mais uma edição de Tendências. Quero-lhe já acrescentar que os nossos ouvintes gostam imenso de a ouvir pela pertinência do tema e o domínio dos assuntos que tem abordado. Núria, enquanto especialista de coaching e com alguma experiência no mercado, como tem vindo a demonstrar, o que é que nos diz relativamente a esta área tão em voga hoje, que é o coaching? Ok, mais uma vez obrigada por me permitirem estar aqui mais uma vez a falar de algo que me apaixona e que acima de tudo ocupa grande parte do meu tempo, que é a atividade de coach. E o coaching, claramente o tema tendência tem tudo a ver com o coaching, na minha opinião, porque neste momento eu acredito que estamos a viver uma tendência de coaching. É um processo, se calhar convém explicar aqui um pouco o que é isto do coaching, para quem já sabe validar a opinião que tem e para quem não sabe ter aqui uma noção mais clara. Que ouve-se muito falar desta palavra e o coaching na realidade é algo muito simples. É um processo que é desenvolvido entre duas pessoas, não é? O coach, que é o que orienta a sessão, e o coachee, que é no fundo o cliente ou a pessoa que procura ajuda. E este processo tem um objetivo crucial, que é desenvolver competências a nível pessoal ou profissional. Portanto, temos estas duas vertentes com o objetivo de potencializar os recursos dessa pessoa para o alcance das suas metas e objetivos. De uma forma ainda mais simplista, eu diria que alguém, quando procura a ajuda de um coach, fala porque sente necessidade de melhorar algum tipo de resultado na sua vida, que pode ser ao nível pessoal, ao nível profissional, ao nível comunicacional, relacional, portanto é bastante abrangente, e que encontra no coach a pessoa que o vai orientar e apoiar nesse processo, garantindo que facilita o ultrapassar de objetivos ou desafios que possam estar a impedir esta pessoa de chegar lá por si só, não é? No fundo, é um processo extremamente útil quando alguém sente que sozinho não consegue chegar ao objetivo e ao resultado pretendido. E o coach será então ali uma espécie de um suporte orientativo para facilitar esse processo. Mediador, digamos assim. Exatamente. Muito bem. Núria, diga-nos, enquanto na sua visão de especialista, o coaching é uma tendência, efetivamente, ou é apenas uma moda e que desvanece daqui a alguns anos? Ok, eu refleti muito sobre isso antes de trazer este tema para aqui, porque eu acredito que vou começar pela minha definição e a minha opinião sobre o tema e depois vou tentar fundamentar para não ser vazia de conteúdo. Então eu diria, de forma muito, muito assertiva, que para mim o coaching é claramente uma tendência, a profissão de coaching é uma moda. E passo a explicar porque claramente é um bocadinho ambicioso isto que eu estou a dizer. Então, o que é uma tendência? Uma tendência surge sempre que uma determinada necessidade de mercado para um serviço ou um produto emerge aqui a possibilidade que alguém crie uma solução que enquadre nessa necessidade. O que é que acontece? Se nós olharmos para a realidade atual, os desafios são cada vez maiores. As pessoas têm muito pouco tempo para dedicar a si próprias e para investir no seu desenvolvimento pessoal. Cada vez temos mais múltiplos papéis, o papel a nível familiar, a nível profissional, que nos exigem muito, não só a nível de tempo, como também a nível energético e de recursos.
E a velocidade das coisas é muito célere, não é? Com a tecnologia, não é? Então as pessoas têm cada vez mais desafio de poderem se focar em si, de fazer aquilo que eu chamo da pausa para criarem os seus processos e os seus planos. E aqui o coaching, tanto a nível pessoal como profissional, encaixa como uma luva, como costuma dizer, é uma luva. Porquê? Porque vai permitir à pessoa ter alguém com um determinado tipo de ferramentas e de estratégias que vai, no fundo, facilitar o processo e torná-lo mais célere, e para que a pessoa rapidamente consiga acompanhar esta necessidade de desenvolvimento de recursos, de criar soluções rápidas para as necessidades emergentes e garantir, então, que não fica para trás e que não se deixa absorver por esta dinâmica. Portanto, é uma tendência neste sentido, porque o mercado pede este tipo de acompanhamento. Em relação à profissão, porque é que eu digo que é uma moda? Na realidade, o processo de coaching é um processo que está muito acessível a qualquer pessoa. E ao tornar-se de fácil acesso, também acaba por ser uma oportunidade, tendo em conta o mercado de trabalho que temos, que é cada vez mais exigente, muitas pessoas que estão a perder as suas funções atuais e as funções para as quais estudaram e se prepararam. E havendo esta porta aberta, que é uma porta fácil, não é? E interessante, na minha opinião, extremamente interessante, acaba por ser uma oportunidade que as pessoas agarram com alguma facilidade. Por isso, hoje em dia eu costumo dizer, até quando falo de coaching, quando faço os meus cursos, os meus workshops e as minhas sessões, às vezes acabam muitas pessoas por me perguntar como é que eu me transformo num coach. Porque é tão funcional e é tão interessante, as pessoas sentem realmente resultados, que acaba quase por ser desejável. Eu também quero ser isto, também quero fazer isto para outras pessoas, também quero produzir mudança. E a moda é algo que passa. E, como tudo, eu acho que mais dia menos dia o próprio mercado em si vai filtrar esta categoria profissional e vai começar a deixar que prevaleçam aqueles que realmente vivem por paixão nesta atividade e por vocação e por talento, e depois todos os outros acabarão por se dissipar e haverá certamente uma outra modalidade que entretanto vai surgir e portanto irá esmorecer. Esta é a minha opinião em relação à diferença entre tendência e moda. Mas, muito bem. Nós estamos aqui a falar efetivamente que o coaching é uma tendência e como todas as tendências vai criando ramificações, vai criando os seus tentáculos e vai-se começando a diversificar. O que se verifica hoje em dia é que existem diversos tipos de coaching. Pode-nos explicar quais são os benefícios e quais são as diferenças destes tipos de coaching? O que é isto desta diferenciação, do que é de ser coach? Sim, ok. Curiosamente ou não, o coaching não é assim. Aqui no mercado português é relativamente recente, não é? Portanto, esta moda e este novo processo de acompanhamento é relativamente recente, mas ele existe desde a década de 70 e, curiosamente, começou na área do desporto. Portanto, os primeiros livros de coaching estavam associados ao ténis e ao golfe, como uma forma de desenvolver competências numa atividade muito específica. Portanto, e os próprios treinadores, em algumas áreas de atividade, são designados de coaches como acompanhamento e mentores de determinadas áreas desportivas. Esta capacidade de desenvolver potencialidades, talentos e resultados nestas áreas fizeram com que surgisse aqui a necessidade e até o interesse de criar aqui uma atividade paralela que eu pudesse fazer como um cidadão, não é? Para a vida em geral. Então começaram a surgir aqui, eu diria que numa fase inicial, 2 grandes macros de coaching, que é o coaching pessoal, ou coaching de vida, ou life coach, depois há muitas terminologias dependendo da bibliografia, e o coaching executivo, ou o coaching de carreira, que também é muito conhecido como business coaching, que serão assim os 2 grandes macros principais e onde há o maior cerne de coaches disponíveis neste momento no mercado. Agora, como todas as áreas de atividade, não é? Até mesmo em áreas profissionais como a medicina e outras valências mais macro, nós depois começamos a criar aquilo que se chama de especializações, que acabam por ser extremamente benéficas porque fazem com que o coach se torne um mestre, não é? Tenha mestria numa determinada área. Então, neste caso, dentro do coaching pessoal, por exemplo, temos o coaching para casais, temos o coaching parental, não é? Que tem muito mais a ver com as relações pessoais das pessoas, temos o coaching de vida, temos o próprio coaching de orientação vocacional para as pessoas que estão em início de sua carreira. Depois, no coaching executivo, podemos trabalhar vertentes muito mais ligadas à área business, que é estilo o coaching de carreira, o coaching para líderes, não é? Coaching de liderança. E agora, recentemente, começou a surgir também aqui uma vertente muito ligada ao coaching desportivo,
que, não sendo incompatível com as outras funções que já acompanham equipas e atletas, acaba por ser ali um complemento, uma mais-valia, não é? Então temos o coaching de alta performance, que está neste momento a ter uma grande, também uma grande saída, e diria eu que também está na moda, não é? Também está na moda. E por isso acaba por ser benéfico. Porquê? Primeiro porque transforma um coach num especialista numa determinada área, o que permite, se calhar, uma potencialização dos resultados. Por outro lado, qualquer processo de coaching é sempre extremamente benéfico, na minha opinião, porque o objetivo do coaching é facilitar processos de alcance de resultados. Por exemplo, estávamos a falar aqui que o coach tem 2 grandes pilares, é o business coach e o life coach. Onde é que se introduz aqui, efetivamente, aquilo que a Núria é especialista, que é na parte do coaching psicológico? O que é que diferencia fazer coaching psicológico do coaching do business e do life coaching? Ok, é uma excelente pergunta, e ainda bem que a colocou. Porquê? Porque o coaching psicológico é muito recente, e normalmente quando eu digo que faço coaching psicológico as pessoas ficam curiosas e perguntam o que é isso. O coaching psicológico é uma ramificação recente do coaching que é exclusiva de psicólogos. Ou seja, apenas pessoas com base académica na área da psicologia poderão fazer neste caso foi uma pós-graduação, é uma pós-graduação que existe, para, no fundo, conciliar a sua atividade base de psicólogo, que é a minha formação académica nessa área, e desenvolver aqui uma competência adicional, uma mais-valia, que é exercer a atividade de coaching. Porque para mim isto é uma área interessante e que eu acho que também acaba por dar aqui alguma sustentabilidade e credibilidade ao coaching, que neste momento ainda está muito aqui numa linha ténue entre o que é credível e o que não é. Porque, por exemplo, enquanto psicóloga, e eu por opção não exerço psicologia, mas eu enquanto psicóloga consigo diagnosticar quando alguém me pede ajuda, se aquela pessoa pode ou deve ser acompanhada por um caminho de coaching ou pode e deve ser acompanhada por um caminho de psicologia, porque são caminhos diferentes. Aí tem muito a ver com objetos diferentes. Exatamente, e com um nível de estabilidade emocional e mental da pessoa, ou seja, se a pessoa não tiver ou despistarmos que não tem nenhum tipo de distúrbio, claramente ela pode e deve ser acompanhada por um caminho de coach. Mas esta área da especialização em coaching psicológico não trabalha apenas pessoas, também entra um pouco no business coach. O coaching psicológico, a pós-graduação em coaching psicológico, trabalha 4 grandes módulos. Trabalha o coaching de vida, o coaching executivo, o team coaching, que é coaching em equipas, que também se faz, e o coaching desportivo. Portanto, estas foram as 4 valências que eu adquiri com a pós-graduação, e depois, como é óbvio, por uma questão de gosto pessoal ou por uma questão até de aptidão, nós podemos exercer as 4 ou apenas uma delas, que no meu caso eu sou muito mais focada em coaching executivo e coaching de vida, e excluí a parte do coaching desportivo. Ou seja, um coach psicológico acaba por ter um pouco mais de polivalência do que um coach especializado numa área muito concreta, não é? Quer seja de alta performance ou de negócios. Não é? Eu acredito que a grande mais-valia de se ter uma base em psicologia é que porque estamos a lidar com pessoas, não é? E claramente isso faz toda a diferença. Claro. O background, as ferramentas que podemos utilizar e adquirir, muitas das ferramentas de coaching são ferramentas de psicologia, com outros nomes e adaptadas, mas existe ali uma parte científica, não é? Que vem do background de 5 anos de licenciatura e de uma formação académica, que nos permite ter uma atitude de coach, se calhar, muito mais sólida e válida. E falando de pessoas, quando falamos de coach, estamos a falar de ajudar pessoas a desenvolverem-se, mas antes disso há um processo individual de tomada de consciência. Como é que se desenrola este processo de tomada de consciência e de que forma é que estas pessoas que vão tomando consciência das suas carências ou necessidades de desenvolvimento em áreas tão concretas como relacionamentos, negócios, rendimento esportivo, o que quer que seja, como é que elas podem saber exatamente a quem recorrer, qual a área certa e quando é que devem recorrer a um psicólogo ou a um coach? Ok. E a palavra crucial aí nessa pergunta é consciência, sem dúvida nenhuma.
E muitas das vezes a pessoa que procura um coach não está consciente, e esse é o primeiro desafio, não é? Ajudar a pessoa a elevar os seus níveis de consciência. Eu aí iria repartir a responsabilidade entre o cliente e o coach. Isto porquê? Porque eu, enquanto coach, tenho a responsabilidade, se alguém perante mim estiver a colocar um desafio ou uma situação para a qual eu não me sinto apta, de o encaminhar ou de sugerir uma alternativa que seja mais adequada à necessidade daquela pessoa, que pode ser um psicólogo, ou que pode ser uma valência de coaching que não seja o meu domínio principal. Portanto, eu acho que o coach tem esta grande responsabilidade de ter a sensibilidade de perceber qual é que é a sua zona de manobra confortável e não querer incondicionalmente ajudar as pessoas. Por outro lado, também é da responsabilidade do cliente, uma vez que o grande desafio do coaching é que é uma atividade não legislada. Ao não ser legislada, acaba por haver aqui uma abertura e uma panóplia de pessoas a exercê-la que, independentemente de terem base académica ou não, podem fazê-la bem ou não tão bem, não é? Portanto, é como tudo, acaba aqui por haver um espectro bastante abrangente, e aqui a própria pessoa que procura deve ter aqui alguns cuidados e principalmente fazer, se calhar, uma pesquisa prévia, que é extremamente importante para ver o que é que o mercado está a oferecer. Hoje em dia existem várias entidades que certificam coaches, e aqui a certificação acaba por ser uma triagem, não é? Uma triagem e a garantia que pelo menos aquela pessoa tem uma entidade que a representa e que acaba por ser responsável pela execução do processo de coaching, não é? Acaba por ter ali alguma salvaguarda, não é? Alguma garantia. E também, para todos os efeitos, acho que o primeiro passo é perceber, ok, qual é a minha necessidade e o meu desafio, não é? E que tipo de abordagem eu acredito que me poderá ajudar e orientar. Agora faço aqui um parênteses muito interessante, isto pelos 10 anos de experiência que tenho, que é: o cliente também tem que se lembrar que o coaching não é o segredo para todos os males, não é? Que o coach não vai fazer um milagre. Às vezes as pessoas vêm para uma sessão de coaching com a seguinte abordagem: eu já fiz psicologia, já fui ao psiquiatra, já fiz reiki, ou seja, e de repente é de género, só me falta o coaching. Quase como, vamos ver se esta alternativa resulta, não é? Sim, aquilo que o Ricardo referiu, que se as pessoas não tiverem consciência, nada vai mudar. Exatamente. Por isso é que o coaching é um processo consciente de aprendizagem e que tem um processo evolutivo e vão tendo passo, step by step, é que se vão criando essas ferramentas. Não há tanto um antes ou um depois do coach, mas mais um durante, não é? Um processo de interação entre coach e coachee. E até me atrevo a dizer, e agora aqui se calhar vou defraudar as expectativas de muitos dos ouvintes e das pessoas que acreditam que o coaching, ou que o coach dá soluções, que o coach, a palavra-chave é orienta. A missão do coach é quase ajudar a pessoa a escolher o seu caminho, mas a responsabilidade está sempre do lado do Núria, uma questão muito simples. O coach é para todos e todos estão para o coach, ou isto é um mito? Eu acho que toda a gente devia fazer coaching, pelo menos uma vez na vida. Pelo quão importante é o processo de aprendizagem e de tomada de consciência daquilo que somos e daquilo que podemos ser, e que nem sempre conseguimos fazer sozinhos. Acho que toda a gente devia ter uma experiência de coaching. Eu tenho um coach e faço coaching. Um coach também pode ser um mentor? Coaching, mentoring, psicologia são modalidades diferentes. Há subtilezas que as distinguem, não é? E eu acredito que em determinados momentos o coaching pode assumir o papel de um mentor, mas essa não é o cerne do coaching. Claro. O cerne do coaching é ajudar a pessoa a um despertar de consciência, dar-lhe ferramentas, estratégias e leque de escolhas para que ela, por si, escolha o melhor caminho a necessário e o assuma e o execute. Muito bem. Núria, vemos que integra aqui um saber efetivo, não é? E de uma forma assertiva consegue-nos explicar detalhadamente todas estas ramificações e especializações do coach, como já referiu. No entanto, existe aqui um denominador comum a todas estas áreas como resultado final, que é os resultados, focar-nos nos objetivos, na superação e na motivação dos ditos clientes. Fale-nos um pouco deste denominador comum e das expectativas dos clientes. Ok.
Para mim, a primeira sessão com qualquer pessoa é crucial, que eu chamo-lhe a sessão de gestão de expectativas e de clarividência de o que é que um processo deste pode fazer pelo cliente, porque às vezes a expectativa vem muito elevada. Então, uma das perguntas que faço sempre num processo de coaching na fase inicial é, considerando que estamos não a começar o processo, mas a acabar o processo, o que é que tem que ter mudado e o que é que tem que ter acontecido para que realmente ele tenha valor para si, não é? Então, quem determina todo o processo, todo o caminho que vamos seguir é sempre o cliente, não é? Nós, no fundo, temos um papel que aparentemente é ativo, mas que na realidade é muito de go with the flow, não é? Como dizem, contra as necessidades. Deixar fluir, exatamente. E apesar de haver uma estrutura, porque o coaching tem uma estrutura para as sessões, tem um guião, digamos assim, para que não seja anárquico, a sensibilidade do coach e aquilo que eu chamo de atitude de coach, não é? Temos uma atitude de coach ao longo do processo, é muito importante. E irmos acompanhando o processo. Portanto, a pessoa, no fundo, das duas uma, ou traz objetivos para a sessão, e nesse caso o nosso objetivo é ajudá-la a alcançá-los através de fornecendo ali ferramentas e estratégias para que ela tome consciência do que tem, do que não tem, o que é que precisa adquirir, que mudanças, porque normalmente o coaching está muito associado à mudança. Não é? Uma mudança de comportamentos, uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos, uma mudança de rotinas, uma mudança de crenças, não é? Uma mudança de estado emocional. Portanto, a pessoa vai lá porque não está bem, logo há que haver uma mudança. E depois, mediante este processo, a pessoa vai se reposicionando e o coach vai validando e grande diferenciação de qualquer outra área. O coach trabalha do presente para o futuro, não é? Por exemplo, a psicologia é mais morosa, porquê? Porque tem ali uma estrutura que é obrigatória e standardizada, que temos que fazer um processo que vem de trás, do passado até ao presente, e só depois aí é que podemos intervir. E porque também está a incidir num público-alvo diferente, que normalmente tem um conjunto de sintomatologias que têm que ser despistadas. No caso do coaching, um bom processo de coaching produz resultados ao fim da primeira sessão. E como isso acontece, a pessoa fica logo super motivada porque consegue perceber a mudança que desejava e sozinha não conseguia adquirir. Então este processo acaba por ser mais célere porque produz resultados mais rápidos, por um lado, e por outro lado também é mais célere porque se foca muito no futuro, naquilo que a pessoa quer, na procura de soluções e no fazer acontecer, não é? O coaching tem muito a ver com fazer acontecer. Muito bem. Núria, que cuidados devemos ter na procura de um coach? Ok. Eu acho que, acima de tudo, não é? E dado neste momento que a oferta é muito vasta e que na internet os acessos à capacidade, à potencialidade de coaches que existem é muito facilitada, nós às vezes olhamos e escolhemos, se calhar até de forma intuitiva. Eu acho que neste momento é importante que a pessoa faça ali uma triagem, uma despistagem. Eu neste momento tenho um lema em relação à atividade de coaching, que eu acho que o coaching não se vende, o coaching recomenda-se. A esta altura do campeonato já é mais pela assim. Experiência, não é? Exatamente. Procurando referências. Exatamente. Casos de sucesso. Casos de sucesso, referências, por sugestão de alguém que já tenha feito e que tenha tido algum tipo de evidência. Mas a decisão, às vezes, passa muito por eu ir a uma sessão, não é? Às vezes eu tenho essa necessidade, e nesse momento também é importante que o próprio cliente tenha o cuidado de perceber a credibilidade da pessoa, e pode ser pedindo algum tipo de referências ou de histórico profissional, mas também há aqui um fator crucial, que é a empatia. Eu posso ser uma excelente coach, ter um currículo tremendo e ser recomendada por alguém, e um de vocês senta-se comigo e por algum motivo não há empatia. Se isso não acontecer, o processo de coaching nem deve avançar, porque não é a base. Resulta, obviamente. É a base. Núria, mas há aqui um fator diferenciador em termos da formação base e da formação académica. Vê aqui alguma vantagem em valorizarmos a formação de base, ou, como já referiu, a formação na área da psicologia, até já vemos algumas pessoas na área da medicina a tirar formações complementares nesta área. Julga ser uma mais-valia ou é indiferente? Da mesma forma que eu acho que toda a gente devia experienciar um processo de coaching, quanto mais não seja para se poder valorizar e evoluir, eu acho que também toda a gente devia ser coach. Esta é a minha opinião. Porquê?
Porque eu, enquanto médico, por exemplo, e foi um bom exemplo, eu lido com pessoas, eu comunico com pessoas, e o coaching é um processo de comunicação. Portanto, a principal ferramenta do coaching são as perguntas, é um diálogo, é uma interação bem direcionada e que produz impacto no interlocutor. Então, agora imaginem que era todos os nossos professores terem um curso de coaching, teria um impacto tremendo a nível da nossa educação. Todos os médicos terem um curso de coaching iria ter um impacto tremendo na relação de empatia com o cliente, que muitas das vezes não é funcional. Então acho que toda a gente comunica, eu diria todos, devíamos ter uma experiência, ou nem que fosse só um curso, né? Receber esta estrutura e estas ferramentas que são mesmo muito poderosas. Agora, se eu vou procurar um coach e eu sou atleta, por exemplo, vamos voltar aqui ao exemplo que foi dado pelo Carlos, eu sou atleta e eu quero alguém que perceba da minha área para que eu possa comunicar e ser, se calhar, mais empático e mais fácil para mim explicar os meus desafios ou sentir que a pessoa que está do outro lado me está a acompanhar. Se eu encontrar um coach que tem domínio nessa área, se calhar o background dessa pessoa pode ser útil. No entanto, o processo de coaching é transversal, ou seja, não há diferentes coachings, a base é sempre a mesma. E eu, com o meu know-how e a minha formação académica, posso lhe dar ali um determinado valor e uma diferenciação. Eu acho que não há um bom coach. Não é? Ou melhor, nem há mau coach, porque o coach das duas uma funciona ou não funciona. Núria, estávamos um bocado a falar que efetivamente o coaching trabalha do presente para o futuro. Okay? E todos nós sabemos que há uma coisa que todos temos de igual, que é o tempo. Todos temos 24 horas por dia, todos temos os mesmos minutos e os mesmos segundos. Como é que as pessoas hoje em dia, numa sociedade ativa, numa sociedade de consumo, numa sociedade que não há tempo para nada, podem ser coaches delas próprias para poderem ter uma gestão de tempo mais eficaz e andarem mentalmente mais saudáveis? O que é que tem a dizer? O que é que o coach tem a dizer a isto? Eu tenho a dizer duas coisas. A primeira é que falamos do coach que orienta um processo e na realidade eu acho que toda a gente devia ser coach de si própria, não é? E há livros sobre isso e há ferramentas básicas para o fazer, porque um processo de coaching, e eu aí vou adicionar então aqui uma valência dentro do life coaching, que eu lhe vou chamar de self-coaching ou auto-coaching. Quem faz auto-coaching acaba por não ter a necessidade de ter que recorrer, se calhar, a uma segunda pessoa e desenvolver o processo por si só. Eu faço auto-coaching todos os dias, eu acordo de manhã e faço perguntas poderosas. Eu, quando tenho um bloqueio, tento perceber o que é que está por trás e desmistificá-lo. Tenho as ferramentas, não é? Então, imaginem que era, por exemplo, os nossos jovens terem uma cadeira na escola de auto-coaching e poderem ter ali ferramentas para exercerem nos seus processos pessoais. Portanto, o não ter tempo para nos dedicarmos a nós, o que eu acho é que nós não temos é qualidade de tempo para nos dedicarmos a nós, porque se investíssemos todos os dias 20 minutos a fazê-lo, isso seria alavancador dos resultados de toda a gente, na minha opinião. Muito bem. Núria, estaríamos aqui muito mais tempo a ouvi-la, porque de facto integra aqui um saber e uma partilha de competências extremamente válida. Contudo, temos aqui o tempo cronometrado e, portanto, vamos ter que terminar a nossa rúbrica. Contudo, fica já o desafio para uma próxima oportunidade. No entanto, gostaria que a Núria partilhasse aqui, porque falou numa tendência importantíssima, que são as ferramentas poderosas. Quer partilhar algumas com os nossos ouvintes? Sim, uma das principais ferramentas é as perguntas. Por exemplo, um processo de coaching pode-se desenvolver única e exclusivamente com perguntas. E aqui, porque que a pergunta se chama de poderosa? Que é, eu posso acordar de manhã e tenho um desafio na minha vida e perguntar porque é que isto me está a acontecer. E eu vou ter uma resposta, não é? Porque a resposta vai ser porque fizeste determinada coisa de forma incorreta ou porque não estás a dar o teu melhor, só que eu com esta resposta não faço grande coisa, até pelo contrário, normalmente tem impacto emocional negativo em nós. Agora, se nós acordamos de manhã e temos exatamente o mesmo desafio e olhamos ao espelho e perguntamos, ok, como é que eu vou resolver isto a partir de agora? Esta sim é uma boa pergunta, porque está focada na solução, no futuro e na tal mudança que falávamos há pouco. Então, eu costumo dizer,
se a qualidade das respostas que estás a obter às tuas perguntas não te agrada, muda a pergunta. E esta é uma das ferramentas que todos nós podemos usar porque está ao nosso alcance, que é: que perguntas é que eu posso fazer que me motivem à mudança e ao estado emocional que eu quero ter para seguir o meu caminho. Muito bem, Núria, bem-aja por esta dica e terá muitas outras que vai ter a oportunidade de partilhar com quem nos esteja a ouvir e quem queira participar no seu curso em Viseu no dia 4 e 5 de novembro. Não é? Exatamente. Portanto, a Núria vai estar em Viseu a dar um curso na gestão emocional positiva com as ferramentas de coaching, onde quem tiver interesse poderá ouvir estas dicas e praticá-las. E por hoje chegamos ao final da nossa rúbrica Tendências. Obrigada, Carlos. Obrigada, Jorge, e obrigada a todos os ouvintes que estão aí desse lado a ouvirem-nos. E já sabe, acompanhem-nos todas as sextas-feiras, porque a rúbrica Tendências foi planeada a pensar em si. Bem-aja até sexta.